Então sejam bem-vindos aí a mais uma aula nossa, tá bom? De geometria aqui euclidiana. E hoje eu selecionei para a gente, como havia falado na aula anterior, mais alguns problemas para a gente resolver. Na aula anterior a gente resolveu alguns problemas que são ditos mais fáceis, né? E agora a gente vai aumentar um pouquinho o nível dos problemas que a gente estava vendo. Pessoal, existem duas coisas que podem tornar, pelo menos duas coisas que podem tornar um problema de geometria difícil. A primeira coisa, o primeiro fato que pode tornar um problema mais difícil de geometria é se ele exigir algum fato muito específico ou pouco conhecido, né? A geometria euclidiana ela é muito ampla. Então, obviamente, existem muitos e muitos fatos, teoremas e lemas. Então, quando o problema ele envolve algum fato que é de pouco conhecimento, então torna aquele problema mais difícil. Mas tem outro elemento que torna o problema de geometria também difícil, que é quando ele envolve você ter que fazer alguma construção, ou seja, você tem que enxergar, às vezes, um segmento, ou você construir uma certa reta, um certo ângulo, para você poder encontrar e chegar na solução daquele problema. E o nosso foco hoje, com esses problemas um pouquinho mais difíceis do que em relação ao da aula anterior, é justamente fazer problemas que envolvem esse segundo tipo aí de dificuldade, que é quando você vai ter que enxergar algum tipo de construção. Pode ser algo simples, mas pode ser algo mais complexo, e você enxergar aquela construção para poder resolver o teu problema. Então vamos lá. Então vamos aqui começar com os nossos problemas. Então, esse problema ele é muito parecido com um problema que a gente resolveu na aula anterior, em que a gente tinha um triângulo, e aí você pegava um ponto sobre cada lado, ligava, né? Esses três pontos formavam um triângulo interior, e aí nesse triângulo interior você tinha que mostrar que o perímetro dele era menor do que o perímetro do triângulo maior, né? Só para relembrar, era assim, você tinha um triângulo maior, aí você escolhia aleatoriamente 3 pontos sobre cada um dos vértices, cada um dos lados, aí você formava esse outro triângulo, e a gente tinha que mostrar que o perímetro desse triângulo aqui menor, ele era menor, né, do que o perímetro desse triângulo aí maior. Então, a nossa intuição, o objetivo era provar se a nossa intuição era verdadeira. E esse problema, ele tem justamente a ver com esse problema aí que eu acabei de mostrar. Ele é parecido, né? Que é o seguinte, se você pegar um ponto no interior do teu triângulo e ligar para os dois vértices, para dois dos vértices, né? O objetivo desse problema é mostrar que essa soma aqui, ó, x mais y, é menor do que b mais c, do que os lados, né? Para o qual eles estão, para o qual ele não está olhando, né? Então, esse mais esse que está olhando para esse lado é menor do que esse mais esse que também está olhando para esse lado, tá bom? Então, esse aí é o objetivo desse nosso problema. Como eu falei, parece óbvio, mas quando a gente vai demonstrar, quando a gente realmente vai colocar no papel, às vezes a matemática ela prega umas peças na gente. E é justamente aí o caso desse problema. Então, a gente tem que realmente pensar no que fazer. E como eu disse, os problemas dessa aula a gente vai ter que fazer alguma construção. E a construçãozinha que a gente vai fazer nesse problema é a seguinte. Eu vou aqui dar um zoom para ficar mais fácil para vocês enxergarem o triângulo. E vou fazer a seguinte construção. Eu vou prolongar, pessoal, esse lado aqui x, certo? Então, vou prolongar até ele chegar bem aqui, ó, no lado AB. Então, veja aí. Então, prolongando aqui. Então, fiz esse prolongamento. A esse pedaçozinho aí que eu prolonguei, eu vou dar um nome. Eu vou dizer que é Z. Então, deixa eu só aqui tirar do pontilhado. Então, vou dizer que ele é Z. E agora a gente vai aplicar a desigualdade triangular. Então, só botar mais um passo aqui, que ajuda a gente a fazer os cálculos. Esse pedaço bem aqui, eu vou chamar de C1. Tá certo? Então, esse pedaço aí é o C1. E esse pedaço bem aqui, ó, eu vou chamar de C2. Tá certo?
Então, vou botar aqui de C2. Então, C1 aqui, C2 aqui. Aí vamos aplicar a desigualdade triangular, primeiramente, nesse triângulo bem aqui. Ou seja, eu vou pegar esse lado, mais esse lado, e eu sei que isso, essa soma, né, é maior do que esse terceiro lado. Ou seja, eu vou colocar bem aqui, ó, B mais C1 é maior do que X mais Z. Tá certo? Então, o primeiro passo nosso é esse. B mais C1, deixa eu colocar um pouquinho para baixo, né, porque ficou a câmera encobrindo aí. Então, B mais C1 é maior do que X mais Z. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou somar nessa desigualdade aqui que eu obtive, eu vou somar em ambos os lados dela o C2, para poder resgatar o C, né? Lembrando que esse lado aqui, ó, é o C, ou seja, C1 mais C2 dá C. Tudo bem? Eu vou fazer exatamente isso. Vou somar C2 dos dois lados, eu posso fazer isso, não altera em nada a desigualdade que tem aí. Então fica assim, ó, B mais C1 mais C2, aí somei de um lado, tenho que somar do outro lado também. Aí você descobre o seguinte, ó, C1 mais C2 é C, então só vou fazer a substituição aí. Então isso aqui implicou isso, aí isso implica que B mais C é maior que X mais Z mais C2. Note que agora nós temos Z mais C2. Só que Z mais C2 são os lados desse triângulo aqui, ó. Eu estou rachurando aí. Então eu vou usar só para Z mais C2, eu vou usar a desigualdade triangular. Por isso aí vai ser, essa soma é maior do que Y. Então vou botar aqui mais para baixo. Então, ó, Z mais C2 é maior do que Y. E agora, como aqui aparece Z mais C2 e aparece esse X bem aqui, eu vou somar o X aqui, ó, de um lado e somo do outro para não alterar a desigualdade. Então, isso implica que X mais Z mais C2 é maior do que X mais Y. Então, se você juntar agora essas duas informações aqui, ó, essa e essa daqui, qual a conclusão que a gente obtém? Então, eu vou chamar essa aqui de informação 1 e vou chamar essa aqui de informação 2. Então, a informação 1 mais a informação 2, a gente conclui o seguinte, ó, que B mais C é maior do que X mais Z mais C2, que por sua vez, ó, por causa disso aqui, X mais Z mais C2 é maior do que X mais Y. Então, isso aqui é maior do que X mais Y. E acabou agora, porque você queria justamente mostrar isso, ó. Você queria mostrar que B mais C é maior, ou seja, B mais C é maior do que X mais Y. E foi o que a gente fez aqui, ó. B mais C é maior do que isso, e isso aqui é maior do que X mais Y. Então, claro que B mais C vai ser maior do que X mais Y. O sinal é sempre maior aqui, então ele prevalece, né? Então, B mais C é maior do que X mais Y, e isso aí finaliza o teu problema. Tá certo? Lembrando que o que eu estou fazendo aqui são sempre esboços, né? Então, isso aqui não seria o que você escreveria realmente. Você teria que organizar aqui esse esboço, né? Esse rascunho de resolução, se você fosse realmente colocar no papel para alguém ler. Então, aqui é apenas um esboço, um rascunho da solução aí da gente, tudo bem? Então, fica essa questão. Aí, vamos agora para o problema seguinte. Então, vocês perceberam aqui, antes de eu passar adiante, que é algo, de novo, né? Parece óbvio, parece fácil, mas quando a gente vai jogar no papel, se você não enxerga essa construção aqui, você pena muito realmente. Isso se resolver sem essa construção aí que eu fiz, tá legal?
Claro, eu fiz essa construção para esse lado, mas você poderia ter feito para esse lado também e daria certo, do mesmo jeito. Então, essa daí é uma solução desse problema que parece fácil, né? Parece óbvio a informação que ele está falando para a gente, mas quando você vai colocar no papel, você vê que você tem que fazer umas continhas aí, ó, que dão trabalho, né? Então, não é algo tão simples o quanto ele aparenta. Vamos adiante. Segundo problema aí é o seguinte. A gente tem uma mediana, deixa eu colocar aqui um triângulo para a gente. Triângulo aqui qualquer. É esse aqui. Aqui um triângulo. Aí você, vou dar aqui nome aos vértices. Então esse aqui é o vértice A, esse aqui é o vértice B, esse aqui é o vértice C. E esse MA aqui é a mediana, certo? A mediana relativa ao lado A, né? O lado A, lembrando, é esse daqui, né? Que é o que fica oposto ao vértice A. A gente normalmente usa essa nomenclatura aqui na geometria. Então, se o lado oposto ao vértice A, a gente chama de Azinho. O oposto ao vértice C, a gente chama de Czinho. E o oposto ao vértice B, a gente chama de Bzinho, tá certo? Então, vou colocar aqui, desenhar aqui a mediana. Então, vamos supor que a mediana bateu bem aqui. Então, aqui é um ponto D. Então, esse daqui é a minha MA. Lembrando que aqui é o lado C, perdão, aqui é o lado B e aqui é o lado C. Pessoal, veja que esse problema ele não é tão simples quanto ele parece. Claro, o fato de você ter uma desigualdade aqui, isso é um sinal que você vai ter que usar a desigualdade triangular. Porém, ela não é automática. Eu vou fazer aqui como eu imagino que vocês pensariam no problema, para vocês verem como normalmente a gente acaba chegando num beco sem saída. Então, observe o seguinte, olha. Talvez a ideia inicial seja você, sei lá, chamar esse pedaço aqui de x, esse CD aí de x, chamar o DB também de x, lembrando que como é a mediana, então é o ponto médio, né, o ponto D. E aí você pode tentar aplicar a desigualdade triangular nesse triângulo ou nesse, né? Em ambos você vai ter que, para poder aparecer B mais C e para aparecer o MA. Mas olha como a gente chega em algo que não é bom. Então vou colocar aqui, ó. Vou primeiramente aplicar nesse triângulo. Se eu observar essa desigualdade desse lado aqui, então eu tenho que ter o MA menor do que alguma coisa, né? Então, o MA ele tem que estar o quê? Ele tem que ser aquele que fica menor do que B mais X, né? O lado que é menor do que B mais X. Vou botar aqui do ladinho. Você sabe que MA, pela desigualdade triangular, é menor do que B mais X. É menor do que B mais X. Aí, quando você olha aqui para esse triângulo, aí você sabe que o MA é menor do que X mais C. Certo? Então, vamos lá. Vou botar aqui ó, também. Ó. MA é menor que C mais X. Aí você pode falar, tudo bem, professor, eu obtive isso. Se eu somar essas duas desigualdades, eu posso somar termo a termo, porque o sinal aqui é sempre o mesmo, né? Você tem o seguinte, lembra, pessoal? Eu posso fazer isso somando, mas não posso fazer multiplicando, sempre, né? Então, em alguns momentos, a multiplicação aqui pode não acontecer. Então, eu estou só somando aqui, termo a termo. Então, ficaria o quê? Ficaria 2 vezes MA menor do que B mais C mais 2x. Aí, se eu passar o 2, esse 2 aqui, dividindo para cá, e você obtém o seguinte, MA é menor do que B mais C sobre 2 mais x. Aí você vai ver o seguinte, quase que você conseguia aí, quase. Por quê? Você obteve que o MA é menor do que B mais C sobre 2, mas apareceu esse x bem aqui. Ou seja, essa desigualdade aqui que você obtém, ela é pior, porque ela é mais frouxa do que essa, né? Ela está bem aqui, ó. Tem essa desigualdade aqui, que é a que a gente quer provar,
E essa desigualdade está um pouquinho mais adiante, porque isso aqui é menor do que b mais c sobre 2 mais x, né? Já que o x aí ele é positivo. Então, o que você obteve não foi essa, você obteve essa, uma desigualdade que está além. Mas você quer ela mais próximo, que é o b mais c sobre 2. Então, não foi algo bom isso que você obteve. Não foi algo bom. E aí você tem que dar suas voltas, então, para poder conseguir. Só que se você não fizer nenhuma construção nesse problema, você percebe o seguinte, que você não consegue se livrar desse x. Esse x aí é muito chato. E a gente tem que arranjar uma maneira de se livrar desse x. Aí vai entrar a construção agora que eu vou mostrar para vocês, certo, pessoal? Então, eu vou apagar aqui. Essa aqui seria a maneira errada. Você pode raciocinar da mesma maneira do outro lado, né? Eu raciocinei aqui para esse lado, mas você poderia raciocinar da mesma maneira para esse lado e da mesma forma você ia empacar, não ia sair do canto, porque esse x aqui ele ia ficar aparecendo e você não sabe como é que você ia se livrar dele. Então, realmente não é uma estratégia boa. Como é que a gente se livra, então, desse problema? Eu vou fazer a seguinte construção. Eu vou pegar a paralela a essa reta aqui, passando por esse ponto. Então, vou pegar essa paralela aqui, passando por esse ponto, vou aqui construir. Então, construindo aqui, suponha aí que eu consegui fazer a paralela direitinho, né? E agora eu vou fazer a paralela a esse lado aqui, passando por esse ponto aqui, pelo ponto C, certo? Ou seja, o que é que eu estou desenhando aí? O que é que eu estou construindo? Eu estou construindo um paralelogramo. A verdade é que eu estou construindo um paralelogramo. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A'. Tudo bem? Pessoal, um paralelogramo, vocês viram aí nas aulas de quadriláteros, que estão aí nas listas, nas playlists, e as diagonais deles se cortam ao meio. Como aqui é o ponto médio, então se você prolongar esse segmento aqui, ele tem que bater aqui. Tudo bem? E mais, ele tem que bater aqui e isso aqui vai ser igual a isso aqui, né? Esse pedaço aqui. Então é isso que eu vou fazer. Então vou prolongar aí a mediana, né? Deixa eu só apagar aqui para ficar direitinho. Então, construindo aqui, prolongando, né, a mediana. Então, lembrando que esse aqui é o ponto que eu estava chamando de D. Então, isso aí continua a mediana, tá bom? Ou seja, esse pedaço é igual a esse. Vou tirar esse x aí que só está atrapalhando a gente. Esse pedaço é igual a esse. Você sabe que esse pedaço é esse. Porque como você construiu esse pedaço e esse pedaço, é tudo paralelo aqui. Então, você tem que aqui também mede B, porque é um paralelogramo, os lados opostos têm o mesmo valor. Então, aqui é B, e você sabe que aqui também é C. Então, quando você olha para esses dois triângulos aqui, esse e esse, o que você obteve nessa tua construção, finalmente, foram dois triângulos congruentes. Agora, vamos tentar ver se a gente consegue resolver esse problema aqui, ó. Então, vamos começar por esse lado aqui, um exemplo. Lembrando, aqui é MA e aqui é MA. Como os triângulos são congruentes, o que você tem aí são as duas medianas, né? Então, aqui são as duas medianas. Aqui são as medianas MA, né? Pela congruência. Pessoal, agora atentem para esse triângulo bem aqui, ó. Triângulo aqui que eu estou pintando ele de vermelho. Atente aí para ele. Ou seja, o A', B. O que acontece se eu aplicar a desigualdade triangular nesse triângulo aqui? Ora, B mais C vai ser maior do que o terceiro lado. Só que o terceiro lado é 2 vezes MA. Então, veja, ó. O que a gente tem? B mais C, que é esse pedaço mais esse, é maior do que esse terceiro lado aí. Maior do que 2 vezes MA. Ou seja, é que você obtém que MA é menor do que B mais C sobre 2.
Então, você obteve aqui o primeiro lado que você queria. Notaram aquele problema que era difícil, que você não conseguia se livrar aqui do x, que eu tinha chamado de x, esse pedaço? De repente, você não precisa nem considerar esse pedaçozinho aqui. Sumiu ele por causa dessa construção. Parece até mágica, né? A impressão que a gente tem, né, é que isso aí parece mágica quando você faz essa construção. E a outra construção também, o outro lado da desigualdade também fica fácil. Por quê? Aí você faz o seguinte, ó. Você pega esse pedaço apenas, mais esse, um exemplo. Aí essa soma aqui tem que ser maior do que o terceiro lado. Vamos ver no que é que dá essa desigualdade aí, ó. Então, se eu pegar B mais 2 vezes MA, isso tem que ser maior do que o terceiro lado. Então, se você resolver aí essa desigualdade, se você ajeitar, né? Então, fica que o MA é maior do que C menos B sobre 2. Aí você obtém isso, né? Deixa eu botar aqui. Então, você tem esse fato aí. Agora, você faz a mesma coisa. Eu peguei B mais 2 vezes MA. Só que eu vou pegar o seguinte. 2 vezes MA mais C. Então, isso aí aqui tem que ser maior do que B pela desigualdade triangular. Vou ficar do outro lado, ó. C mais 2 vezes MA maior do que B. Aí isso aqui implica, de novo, dando uma ajeitadinha, né? MA maior do que B menos C sobre 2. Então, você obteve esse fato. Ora, mas se o MA é maior do que C menos B sobre 2 e B menos C sobre 2, então ele tem que ser maior do que o módulo, né? Porque o módulo desse número aqui, de B menos C sobre 2, se vocês notarem, esse número aqui é menos esse, ó. Ou seja, eu estou dizendo que o MA é maior do que tanto o número como que menos ele. Então tem que ser maior do que o módulo, porque o módulo do número é esse ou é esse. Nas aulas do professor Carpegiani, ele deve ter falado dessa questão aí de módulo de um número real. Então, se você juntar essas duas informações aqui, você descobre que o MA é maior do que o módulo de B menos C sobre 2. Que é justamente, ó, esse pedaço aqui. Tá certo? Então, esse pedaço aqui que a gente queria mostrar. Então, essa construção conseguiu matar de uma vez só, né, esses dois problemas. Você se livrou, pessoal. Como eu falei, a sensação que eu acho que vocês devem estar tendo aqui é como se fosse uma mágica, né? Mas está vendo que não é fácil você pensar nessa questão dessa construção. Não é algo tão simples, né? Então, é algo que a gente vai adquirindo com o tempo. Então, essas habilidades, elas vêm, mas vêm com o tempo, tá certo? Então, fica aí a dica. Ufa, depois de um problema um pouco mais difícil, vamos agora para um que envolve construção ainda, mas é um pouquinho mais fácil, tá legal? Então, ele dá esses ângulos aqui, ó. Dá esse ângulo, esse ângulo, esse ângulo, e pede para você achar o alfa em função desses três ângulos aqui, em função de m, né? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui a nossa construção. Vou botar aqui um pouquinho maior para vocês. E agora é o seguinte, pessoal. A construção que eu vou fazer vai ser prolongar esse lado aqui, tá certo? Então, vou prolongar de novo, prolongando um lado, né? Toda vez que a gente vê um negóciozinho desse, assim, essas quinazinhas aqui, dá vontade de prolongar. Isso se chama intuição, tá bom? Vocês adquirem isso com o tempo. Então, toda vez que eu vejo uma quinazinha dessa, a primeira coisa que me dá... Pode ser que resolva? Pode ser. Pode ser que não resolva? Pode ser que não resolva. Mas toda vez que eu vejo uma quinazinha dessa, a vontade que eu tenho logo é de prolongar um lado, então prolongar o outro, para ver aí o que é que acontece. Então vamos aqui prolongar esse lado. E agora a gente vai fazer uma brincadeirazinha com ângulos. Por quê? Veja, esse ângulo bem aqui, ele é o ângulo externo desse triângulo. A gente viu em vídeos ou então em aulas anteriores que o ângulo externo ele é a soma dos dois ângulos não adjacentes. Então, esse ângulo bem aqui, ele é a soma desse ângulo aqui
mais esse ângulo aqui, tá certo? Então, vamos aqui colocar, ó, pra gente não esquecer. Esse ângulo aqui, ele é 5M. Por que é 5M? Lembrando, porque é o ângulo externo desse triângulo, então é a soma de 2M mais 3M. Então, esse ângulo aí é 5M. Aí agora você olha para esse camarada aqui, para esse triângulo aqui, ó. O alfa, ele é ângulo externo desse triângulo aqui. Se ele é ângulo externo desse triângulo aí, então a conclusão que você chega é que ele é 5M mais M. Então, alfa aí é 5M mais M. Ou seja, resultado 6M. Então, essa construção aí te deu o valor do alfa. Tudo bem? Professor, poderia ter feito a construção aqui para o outro lado? Tranquilo. Se você tivesse feito a construção aí para o outro lado, daria a mesma coisa. Você chegaria, né, na mesma resposta. Tudo bem? Então, fica aí. Vocês podem aí testar, inclusive, essa solução, né, fazendo a construção aí para o outro lado. Parece simples, realmente. Mas, assim, as coisas mais óbvias que muitas vezes tem, às vezes são as coisas mais difíceis de enxergar. Então, não se sintam desestimulados. Como eu falei, é uma questão de experiência. Com o tempo, vocês vão vendo e vão tendo, vamos colocar entre aspas, essas vontades de fazer essas construções, né? Então, essa lógica aí, como estão falando, não é algo que vem de imediato. Essa coisa vem com a experiência, resolvendo problemas, batendo muito a cabeça assim, para ver como é que acontece, como é que é uma construção, essa dá certo, essa não dá certo. E aí essas coisas passam a surgir naturalmente, tudo bem? Não se preocupem com isso. Esse problema, ele é um problema clássico lá que tem no Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9, né? Que ele diz o seguinte, ele te dá esse triângulo aqui, tá certo? Ele te dá a seguinte informação, esse ângulo aqui é 100, esse pedaço aqui é igual a esse pedaço, ou seja, esse triângulo aqui ABC, ele é isósceles, e ele dá que esse pedaço aqui é igual a esse pedaço. Na figura aí até ficou feia, né? Aí eu fiz outra figura aqui para ficar um pouco melhor para a gente. Então, só lembrando aqui as informações, ó, esse pedaço ele é igual a esse pedaço. E aí, nessa figura que eu já ajeitei ela, aquela figura original do livro, certo? Esse pedaço aqui, ele é igual a esse pedaço. E ele pede esse ângulo. Ache esse ângulo aqui. Pessoal, se vocês tentaram resolver esse problema, você com o tempo desconfia quanto a esse ângulo. Eu vou logo antecipar a resposta, 10 graus. Então, você antecipa, né? Isso daí, você vai colocando os ângulos, vai construindo aqui, construindo ali. Mas o fato é que parece difícil, parece quase impossível você chegar nesse ângulo aí, você realmente mostrar que ele é 10 graus. Você faz várias coisas que indicam que ele é 10 graus, mas você parece não conseguir provar que ele é 10 graus. A sensação que esse problema passa é essa, sabe? E aí é interessante, porque quase todo semestre eu faço esse problema. Eu acho que eu já fiz esse problema mais de umas 50 vezes, assim, na minha vida toda. E toda vez que eu vou fazer, eu não lembro qual é a construção que tem que fazer. E aí eu perco um certo tempinho ali tentando relembrar a construção. Esse problema ele é um problema clássico, ele tem várias soluções, não somente essa solução aqui que eu vou mostrar para vocês. Tem solução usando trigonometria, tudo bem? Tem soluções usando algumas outras retas aí paralelas, mas essa solução que eu vou mostrar aqui para vocês ela é interessante porque ela usa congruência de triângulos. Inclusive, se não me falha a memória, esse problema está na seção de paralelas, né? Se não me falha a memória. Então, mas a solução que eu faço aqui é usando congruência de triângulos. Professor, você já falou demais, agora faça a solução, né? Então, vamos aqui à solução. Eu vou fazer uma construção sobre esse lado aqui, pessoal. Que construção vai ser essa? Eu vou construir um triângulo equilátero. Ou seja, vou construir para cá e para cá com a mesma medida que tem isso aqui. Com essa mesma medida aqui. Então, suponha aí, use bem a sua imaginação para supor que esse triângulo que eu estou construindo, ele é equilátero. Então, esse pedaçozinho aqui, ele é igual a esse pedaçozinho aqui.
que é igual a esse pedaçozinho bem aqui, tá certo? E agora eu vou fazer outra construção. A outra construção, na verdade, é mais simples. Eu vou ligar o C a esse ponto aqui. Vamos dar um nome a esse ponto, chamar de D aqui. Então, eu vou ligar o C até o D. Então, fazendo aqui essa ligação. O aplicativo às vezes não ajuda, né? Então, liguei aqui o C até o D. Agora, façam o seguinte. Vamos colocar alguns ângulos. Então, esse triângulo aqui, ele é equilátero, tudo bem? Como ele é equilátero, então você sabe que, por exemplo, esse ângulo aqui, ele é 60 graus. Esse pedaçozinho aqui, como é igual a esse, você sabe que é igual a esse, né? Porque o problema dá que esse triângulo aqui, ele é isósceles. Então, você sabe que aqui também é um tracinho. Então, esse triângulo aqui, ele é isósceles também. Como aqui mede 100 graus e aqui 60, então aqui você tem 160 graus. Então, só sobra aqui para as pontas 10 graus, tudo bem? Eu vou colocar aqui, ó. Então, esse aqui mede 10 graus. Esse aqui mede 10 graus. Claro, esse triângulo aqui também é isósceles. Então, se aqui mede 10 graus, como aqui é 100, então você sabe que aqui tem que ter 40, aqui todo, né? E aqui todo tem 40. Vou botar esse ângulo aqui, ó. 40 graus. Aqui também é 40, mas como já tem 10, então esse pedaçozinho aqui é só 30 graus. 30 graus aí. Tudo bem? E por fim, deixa eu ver, aqui também vou botar aqui é 60 graus. Ou seja, aqui todo mede 100. Como aqui é 30, então sobra para esse pedaçozinho aqui 50 graus. Poderia ter visto também que aqui é 60 direto e já tem 10, né? Então, vi mais difícil, né? Que era para ver. Aí agora, vamos enxergar uma congruência de triângulos. Que é a seguinte. Observem os seguintes dois triângulos que eu vou destacar para vocês. Vou até aqui mudar a cor. Esse triângulo aqui. Então, esse triângulo aqui, ou seja, o CBD. E o outro triângulo que eu quero que vocês observem é esse triângulo aqui, ó. O triângulo todo, né? O ADB. Então, atentem para esses dois triângulos, esse e para esse daqui. O que acontece, pessoal? Esse lado aqui desse triângulo, ele é igual a esse lado aqui desse triângulo, tá certo? Esse ângulo aqui é 100 graus. Esse ângulo aqui é 100 graus. E a outra informação que você tem é que esse pedaço aqui, esse lado aqui, é igual a esse lado aqui. Então, esses dois triângulos, ó, raciocine bem aí, atente bem. Esse triângulo e esse triângulo, eles são congruentes por lado, ângulo, lado. Esse lado, esse ângulo, esse lado. Ó, esse lado, esse lado, esse ângulo, esse lado. Então, esses dois triângulos aí, vou até colocar aqui, ó, o triângulo aí, CBD, ele é congruente ao triângulo DAB. Tudo bem? Então, você tem essa congruência aí. Se eles são congruentes, uma das coisas que tem que coincidir, você sabe que são os ângulos. Não tem como fugir. São congruentes, os ângulos têm que coincidir também. Então, esse ângulo aqui, ó, que nesse triângulo está olhando para esse lado, quando eu olho para o outro triângulo, que é esse daqui, quem é o lado correspondente? Ó? Esse lado, você sabe que o correspondente dele é esse. Então, o ângulo que está virado para esse lado, nesse triângulo aqui, tem que ser o ângulo de 50 graus. Ó. Ou seja, isso aqui é 50 graus. Como aqui já mede 40, então, esse aqui, o x, tem que ser 10 graus. E acabou o problema. Então, uma construção
Não é simples de enxergar essa construção, tá certo? Como eu estou falando, eu resolvo esse problema às vezes, várias vezes no ano, dos alunos aqui do nosso curso, às vezes alguns cursos de Olimpíada também, quando eu dou. E é um problema que muitas vezes eu tenho que, mesmo já tendo feito, eu tenho que parar. Peraí, como foi mesmo aquela construção que eu fiz? E aí chegar nessa solução, né? A tendência, quando você começa a resolver esse problema, como eu falei, você intui que isso aqui é 10 graus, você fica tentando ali, mas se eu construir isso, se eu construir aquilo, e será que eu consigo mostrar que isso é... Tudo indica que é 10 graus, mas você parece não chegar nos 10 graus. Isso aqui é interessante, esse problema. Tá legal? E por fim, o último problema aí da aula de hoje. É o seguinte. Você tem aí esse quadrado. Então, esse aqui é um quadrado, certo, pessoal? Você liga até o ponto médio. Então, esse F aqui é o ponto médio. E aí você liga também do vértice A até esse ponto E, de forma que esse pedaço aqui mais esse mede isso daqui, tá certo? Isso mais isso dá isso. Aí o que é que o problema pede? O problema pede para a gente mostrar que esse ângulo alfa aqui é 2 vezes o beta. Então o problema pede isso aqui, ó. Alfa é 2 vezes o beta. Então essa aí é o que o problema pede. Vamos lá, eu coloquei aqui uma figura um pouquinho maior para a gente raciocinar. Professor, qual a construção aí mágica que vai resolver esse problema, né? Então a pergunta é essa. Como eu já falei que todos os problemas aqui vão usar construções, então você sabe que tem alguma construção. Aí você pode intuir. Ora, como esse pedaço aqui ele é a soma desse mais esse, de alguma forma você vai ter que completar ou esse pedaço aqui, com esse pedaçozinho, para poder ficar igual, né? E ter que formar de alguma forma um triângulo isósceles. Eu vou fazer o seguinte, eu vou prolongar isso aqui, de forma que esse prolongamento que eu fiz seja desse tamanho aqui, tá bom? Então vamos lá. Você imagina aí que eu prolonguei aqui, de forma que esse pedaço, bem aqui, é igual a esse pedaço, bem aqui. Por que isso? Porque quando eu faço isso, eu sei que esse pedaço mais esse é igual a esse. Então a ideia é o seguinte, se eu ligar, deixa eu mudar aqui a cor. Se eu ligar o A, até essa ponta aqui, vou chamar até aqui, botar aqui chamar de G, né? Então esse triângulo aqui que você formou, ele é um triângulo isósceles, certo? Então esse pedaço aí, já que essa soma aqui ficou feio, né? A figura, deixa eu só ajeitar aqui. Fica a parte bem da pontinha aqui, bem do vértice mesmo. Pronto. Então, como esse pedaço aqui mais esse, você sabe que dá esse, então esse triângulo que você formou, ele é um triângulo isósceles, certo? Então aí você tem esse fato. Outra coisa que a gente pode enxergar, vamos ver aqui. Esse pedaço, pessoal, aqui, ó, ele é igual a esse, né? E isso aqui é paralelo a isso. Então, esses 4 pontos aqui, eles estão formando um paralelogramo. Tá bom? Já que esse pedaço aqui é paralelo a esse. Tem até um problema que eu faço aí na parte de quadriláteros notáveis que mostra se esse pedaço for igual a esse e eles forem paralelos, então você forma um paralelogramo. Ou seja, de quebra você ganha que o BG é igual a AC e que as diagonais, né, se cortam ao meio. Então aqui teve um corte ao meio. Ó. Esse pedaço aqui ele é igual a esse. Tá bem? Então esse pedaço aqui é igual a esse. Ou seja, você passou bem pelo ponto médio aqui, que eu vou chamar de H. Então, esse aqui é o ponto médio. Agora, atente para o seguinte. Esse ângulo aqui, que eu estava chamando de beta, lá no início da figura, ele é o ângulo formado quando você liga o vértice até o ponto médio, tá vendo? Então, é o ângulo entre o lado e o vértice quando você liga, quando você liga o vértice ao ponto médio. Aqui,
é o ponto médio. Aqui também é um lado. Então, esse ângulo bem aqui, ele também tem que ser beta. Pela simetria do teu quadrado. Isso aqui é um quadrado, pessoal. Isso aqui é um quadrado. Se você ligou daqui até o ponto médio e daqui até o ponto médio, então esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Deixo aí como exercício para vocês pensarem. Eu falei que é uma simetria, claro, é uma simetria. Você pode provar isso usando congruência de triângulo também, facilmente, tá bom? Ver isso aí facilmente com congruência de triângulo. Então, aqui é beta. Só, pessoal, que isso daqui é paralelo, ó. Se é paralelo, esse ângulo aqui, ele é alterno interno com esse. Então, esse ângulo aqui, ele é alterno interno com esse ângulo bem aqui. Então, aqui também mede beta. Mas esse triângulo, ele é isósceles. Isósceles com relação a esse lado e esse lado. Se aqui mede beta, então, se aqui está medindo beta, esse ângulo também tem que medir beta. Então, esse ângulo mede beta. E acabou o problema, que isso aqui é o teu alfa. Tá certo? Então, assim você mostrou que o alfa é igual a 2 beta. Foi o que essa construção te deu. Perceberam? Muitos problemas que envolvem construções. Como eu falei, pelo menos duas coisas tornam um problema difícil. De geometria, né? Quando ele requer um conhecimento específico, ou seja, algum fato que não é um fato tão conhecido, ou botar um ou barra i, né? Porque pode juntar as duas coisas. Então, ou barra i, quando ele requer construções que não são tão simples de fazer. Como é que eu descubro isso, professor? Qual a construção? Não existe uma regra, pessoal. Não existe uma regra para dizer assim, você vai enxergar a construção se você fizer dessa maneira. É algo que a experiência que vai te dar, à medida que você for resolvendo problemas, vendo problemas resolvidos, eu bato muito nessa tecla, veja problemas resolvidos. Tente, você pega ali um problema que você já tem a solução, tente primeiramente brincar com ele, essa experiência de brincar com o problema, faça uma construção para cá, outra construção para lá, mesmo que não vá dar em nada, você vai descobrindo fatos que vão aguçando a tua intuição. E com o tempo, à medida que você for enxergando, pegando os problemas, essas intuições elas vão vindo mais fáceis, até você ficar mais habilidoso, tudo bem? Então, não é algo automático, é algo que vem com uma experiência. Tudo bem, isso aqui é o que eu queria apresentar para vocês na nossa aula de hoje.